Por isso que, ouvindo o pastor Martim Alves, eu digo que em locais como esse eu prefiro muito mais ouvir do que falar. Sei da responsabilidade de pegar esse microfone agora e dirigir-se àquelas pessoas que têm Deus no coração. Ontem eu estive em Juiz de Fora, depois de 4 anos de uma facada. Encontrei-me com quase todos os médicos que me atenderam naquele 6 de setembro de 2018. São quase unânimes em dizer que cada 100 pessoas que levam uma facada como aquela, apenas uma sobrevive. Alguns dizem que isso é sorte. Eu prefiro dizer, e tenho a certeza, que foi a mão de Deus. Ouvi aqui a Carla Dixon, uma irmã, falar coisas que tocam o nosso coração. Eu queria apenas complementá-la e dizer que quando os bons se dividem ou se omitem, os maus vencem. Na palavra se fala entre seja quente ou seja frio, mas não seja morno. Não se omita. É comum te ouvir pelo Brasil que todo poder emana do povo. Isso é verdade? O povo cubano quer liberdade? A maioria quer. O norte-coreano, o venezuelano, são maioria, pessoas de bem, mas não conseguem ter liberdade e vivem como escravos. Por que isso? Cada povo traça o seu destino. Escolhas erradas, até na vida pessoal da gente, ou escolhas erradas no coletivo, todos pagam um preço muito alto. Nós temos um exemplo aqui na América do Sul, eu já estive lá, em Roraima, vendo nossos irmãos, os mais pobres agora, já que quem tinha condições saiu na frente, vir caminhando para o Brasil. Hoje a média são 500 pessoas, a média diária. Estão fugindo do quê? Lá é o país mais rico do mundo em petróleo. Estão fugindo do quê? Não é mais da violência que se transformou numa rotina naquele país. É fugindo da fome. E como você constata isso? Que é muito fácil discursar. Olhando para os olhos daquelas pessoas. Uma pela outra. Vem pesando menos 15 quilos do que tinham enquanto viviam em liberdade. E o nosso Brasil? Qual o nosso futuro? Para onde estávamos indo até 2018? O que aconteceu antes de 2018? Eu cito algumas coisas para ser breve. Lá atrás, aproveitando a fala do pastor Martim, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei, conhecido como PLC 122. Entre outras coisas, 3 anos de cadeia para o padre ou o pastor que se negasse a realizar qualquer tipo de casamento. Conseguiu-se, em grande parte, pelo trabalho dos parlamentares evangélicos, arquivar esse projeto. De vez em quando se critica a bancada evangélica. São todos humanos. Na balança,
o saldo é muito, mas muito positivo àquela bancada. Também um decreto presidencial de 2009, conhecido como PNDH3, Programa Nacional de Direitos Humanos, terceira versão. 180 capítulos, um dos mais importantes para eles. Dizia da desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, ensinar para nossas crianças que pai não é o João e que mãe nem sempre é a Maria. O que buscam com isso? Atirar no coração da família, que é a base da sociedade. E uma sociedade desestruturada, o ditador se faz presente. Isso que eu falei aqui, dado o meu trabalho lá, em 2010 em especial, me ajudou a aparecer para o Brasil. Eu era um deputado parecido com os demais que estão aqui. Somos, com raras exceções, muito homogêneos lá dentro. É difícil achar um espaço entre 513 deputados e 81 senadores. Alguns poucos conseguem furar essa bolha. Mas aquilo me deu um norte dentro do parlamento. Até aquele momento, conhecido como parlamentar de briga, sim, muita briga. E entrei numa outra briga espiritual. Porque todos nós aqui temos necessidades materiais para sobreviver. O mundo passa por uma crise, não é só o Brasil. Se fosse só o Brasil, poderiam me culpar. Que essa crise é consequência de uma política errada, tomada pela maioria dos governadores, cuja máxima se sintetizava: fica em casa, a economia a gente vê depois. Passamos momentos difíceis. Não imagine como é difícil lutar contra o lobby dos combustíveis. Um lobby fortíssimo. Vocês estão vendo que, depois de um ano de luta, graças a Deus, vencemos. O senhor não imagine como é, no mundo, tratados, vistos e respeitados ou não, chefes de Estado de grandes países. Nós acabamos de entrar agora, passar da 13ª para a 10ª economia do mundo. Em fevereiro, fui buscar um outro país. O nosso agronegócio é algo fantástico no Brasil? Podemos dizer que sim, mas tem um calcanhar de Aquiles. Nós não temos aqui a produção interna de fertilizantes. Fomos lá na Rússia negociar fertilizantes. Tudo que tratei com aquele presidente está sendo cumprido. Lamento a guerra que eclodiu naquela região, mas eu sou o presidente do Brasil. Estamos ultimando agora, para falar em coisas materiais, um acordo para importarmos diesel de lá, que nós não temos capacidade de produzir diesel e gasolina com preço bem mais barato. O trabalho nosso se faz presente. Por ocasião da pandemia, com o Fica em Casa, 68 milhões de pessoas buscaram o auxílio emergencial. Gastou-se em 2020, com o auxílio emergencial, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. O que seria dos mais humildes, dos que viviam na informalidade, de trabalhar durante o dia para levar comida para casa à noite, se fosse obrigados a ficar em casa por um tempo mais do que poucas semanas, seria o caos. Fizemos a nossa parte. Me desculpem, graças a Deus, eu não errei nenhuma das minhas posições no tocante a combate ao Covid. Talvez tenha sido um dos raros, ou único chefe de Estado do mundo que teve posições dessa diferença. E decidir não é fácil.
porque sempre contraria um lado ou outro. Eu posso errar um dia, mas jamais será por omissão. Temos que buscar dias melhores para a nossa população. O Brasil não pode parar. Combater o vírus, sim, mas a fome também mata. Fizemos a nossa parte nas questões materiais, atingimos nosso objetivo, compramos mais de 500 milhões de doses de vacina, nenhum governador comprou nenhuma dose, nós compramos e distribuímos. Eu não tomei a vacina, isso eu chamo de liberdade. Aqui tem gente que não tomou vacina com toda certeza, tá? É liberdade. Agora, está aqui o nosso médico, o doutor Queiroga, paraibano, se fala em varíola dos macacos, já se fala em vacina. Vamos fazer o quê se apresentar uma vacina nesse sentido? Fazer o possível para atender a todo mundo, mas, acima de tudo, a nossa liberdade. Isso não tem preço. Dizer a vocês, já passei da metade do meu pronunciamento. A gente sabe que um carro, né, todo mundo que tem carro aí, é bom ter uma caixinha de ferramenta dentro dele, um alicate, um pedaço de arame, principalmente os mais antigos como eu, naquele tempo lá atrás, se falava em giglê, e entrou água na cabeça, na tampa do distribuidor, arrebentou o cabo do acelerador. Muito disso não existe mais hoje em dia, mas tem que ter uma caixinha de ferramenta para consertar o teu carro. E qual é a caixa de ferramenta para consertar o ser humano? Parabéns! Ganhei agora há pouco mais algumas caixinhas de ferramenta para o ser humano. Por ocasião da minha campanha, quando eu decidi, final de 2014, ser presidente, ninguém acreditava. Quem era eu? Eu era igualzinho os demais que estão aqui agora. Alguém falou do João 8,32, e usei. A verdade dói. Tem muita gente que prefere um tapinha nas costas e palavras macias, mentirosas. Quando se fala a verdade, se levanta contra aquela pessoa. Mas, com o João 8,32, cheguei à presidência. Também, eu me lembro, num evento na Esplanada, onde tinha uns 30 parlamentares evangélicos ou pastores, e o líder deles pediu que eu falasse. Eu reagi, já que 3 ou 4 falariam, porque eu, já que os outros eram evangélicos ou pastores. Quando ele falou a segunda vez, eu resolvi falar. Comecei a falar. No final, não sei se agradei ou não, mas no final eu falei, Brasil acima de tudo, que é um jargão militar. E me aconteceu, na linguagem inglesa, chama-se um insight, que eu estava buscando uma alternativa, o que falar, e veio à minha cabeça, Deus acima de todos. Dessa forma, chegamos ao poder. Com a caixinha de ferramenta do ser humano, vencemos a morte. Montamos um ministério. E como governar? Já que era orgânico, era comum o chefe do executivo distribuir poderes para ter apoio dentro do parlamento. Resolvemos não fazer como os outros fizeram no passado. Colocamos um time de ministros excepcionais. Uma mulher chamada Damares, que vocês conhecem. Pessoas, então, que aceitaram trabalhar sabendo da responsabilidade e das consequências e dos ataques, mas vencemos esse primeiro ano. E eu comecei a usar outra passagem bíblica, porque às vezes, quando a pessoa estoura, né,
ela busca uma solução para o seu problema, lembra-se do presidente, lembra do governador, do prefeito, do vereador, e transfere esse problema para eles. E você tem que preparar a população como buscar alternativas para o seu problema. O trabalho nosso, chefes de executivo, é não atrapalhar a vida de vocês. Quem cria emprego é iniciativa privada. Eu só crio emprego se criar cargos em comissão ou abrir concurso público. Isso, geralmente, não é uma boa política. E nós devemos mostrar à população qual o caminho para o seu problema. E daí nós começamos a bater numa outra passagem bíblica. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Hoje eu entendo que vocês, pelo menos a grande maioria, sabem o que é o presidente da República, o ministro da Saúde, sabe o que é a Câmara dos Deputados, um Senado Federal, sabe o que é um Supremo Tribunal Federal, sabe quem está ao lado do povo ou não. Vocês sabem a dificuldade que tive para honrar um compromisso de campanha ao indicar uma pessoa terrivelmente evangélica para o Supremo Tribunal Federal? Uma briga de 4 meses para sabatiná-lo. E eu falava publicamente, por meio deste pastor, vamos botar Deus dentro do Supremo Tribunal Federal. Então vocês sabem o que é o poder, a responsabilidade que eu tenho. E daí te pergunta, né, como disse agora há pouco, todo o poder emana do povo? Não. Se o povo escolher errado, vai pagar um preço caríssimo lá na frente. E o maior preço que um de nós pode pagar, não interessa se é homem ou mulher, é perder a sua liberdade. Nós vemos que pelo poder, o homem do mal é capaz de tudo. Vocês acompanham as minhas agruras, o meu sofrimento, o que eu enfrento, e não reclamam. É uma missão de Deus a presidência da República. Como disse agora há pouco aqui, o nosso comandante, pastor Martim, o que nós queremos para o Brasil? É fácil entender o que nós queremos. Ver quem quer uma coisa e quem quer outra coisa. Quem defende o aborto e quem é contra o aborto. Quem defende a legalização das drogas e quem é contra. Quem quer ensinar sexo para o seu filho a partir de 6 anos de idade e quem diz o contrário. Quem ensina sexo é o papai e a mamãe. A escola é o lugar do conhecimento. Nós devemos formar nas escolas bons profissionais, que no futuro vão ser empregados, patrões ou liberais, e não militantes. Nós sabemos que está em curso no Brasil uma batalha do bem contra o mal. Se um vizinho de você comprou um carro que vive na oficina, você não vai comprar um carro da mesma marca do seu vizinho. Isso é natural. E se um país aqui do lado está empobrecendo o seu povo, está fazendo com que o seu povo fuja da violência e da fome, nós vamos querer ter dirigentes no Brasil iguais aos dirigentes desses países vizinhos? É que eu digo sempre para os jovens, que é o mais arredio, geralmente ele é mais do contra, nos dá dissabores muitas vezes. Mostre para eles o outro lado. Ele que gosta de um telefone celular, que tem sua liberdade ali, fala, olha, o outro lado quer controlar esse conteúdo do telefone celular. Aquela outra pessoa não é pensa
com todo respeito a todos, né? Eu tenho que mais que pensar, eu tenho que agir de forma diferente. Tem algo, me desculpem, né? Aí o nosso pastor Martinho pode discordar de mim, mas eu acho que tem algo mais importante que a própria vida, é a nossa liberdade. Porque um homem e uma mulher sem liberdade não tem vida. Vivemos num país fantástico. Já estive 3 vezes em Israel, 2 como presidente da República e 1 vez como deputado federal. A gente olha para Israel. O que Israel tem? Tem terras agricultáveis? Não. Tem água potável? Não. Tem biodiversidade? Não. Tem praias como as nossas? Não. Tem petróleo? Não tem uma gota sequer, apesar de estar aí ladeado por países produtores de petróleo. Lá não tem nada. Mas olha o que eles são. A sua história. Agora, voltem para o Brasil. Dizem que o Nordeste é a região mais pobre do Brasil. Ah, mais pobre como? Olha o que nós temos em abundância: água potável para a agricultura, terras férteis, riquezas minerais, biodiversidade, belezas naturais. Por que nós não somos, então, uma grande nação? São as escolhas. Quem escolhe um barbeiro para pilotar uma Ferrari, ela vai capotar na primeira curva. Pior ainda, se escolhe um barbeiro que já capotou vários carros ao longo da sua vida pregressa. É tão difícil decidir. O que está em jogo para todos nós aqui? A Argentina é um país onde metade da população já entrou na linha da pobreza, por escolhas. O Chile está no mesmo caminho, por uma escolha de há 2 meses. A Colômbia também, por uma escolha de 1 mês atrás. Qual o serviço público mais procurado na Colômbia no momento? Serviço de passaporte. O pessoal começa a já se movimentar para deixar o país. Para onde essas pessoas do bem irão? O mundo está ficando difícil. Alguns falam, eu vou num grande país mais ao norte. Está ficando difícil de viver lá também, em especial nos estados democratas. A grande nação que se aparece para o mundo é o Brasil. Nós temos algo que poucos países têm. Nós temos segurança alimentar. Mais do que isso, nós alimentamos mais de 1 bilhão de bocas pelo mundo. Em consequência, tem alguns países outros que estão de olho na gente. Querem tomar conta daquilo que eles chamam de grande fazendão. Mas o inimigo não é esse lá de fora, é o interno. É o que vende a sua pátria. É aquele que é o poder pelo poder. É aquele que mente o tempo todo. Aquele que quer usar palavras doces para mentir. E por muitas vezes os nossos tímpanos são mais receptíveis a essas palavras doces, e não uma verdade contundente. Quem nunca perdeu um amigo por falar a verdade? Duvido. Eu já perdi vários, e vou continuar perdendo, se preciso for. Não vou faltar com a verdade com um amigo, senão eu não seria amigo. Na política, não é diferente. Vejam o que acontece por aí. Sempre quer um lado culpar o chefe do outro lado. Olha, o discurso dele levou à morte daquela pessoa lá em Foz do Iguaçu. Ora, meu Deus do céu, o meu discurso levou à morte aquela pessoa? Uma briga estúpida, sem razão?
Mas em 2016 tivemos 61 mil mortes violentas no Brasil, a maioria por arma de fogo. 2016. O ano passado, no meu governo, passamos para 41 mil, menos 20 mil mortes. Quem está no caminho certo? Quem está mentindo? Quem está tentando falar diferente para chegar ao poder? Em se chegando ao poder, ele impõe a sua linha. Quem falou há pouco tempo que vai botar os pastores nos seus devidos lugares? Quem falou que vai fazer o mesmo com os militares das Forças Armadas? Quem falou que os policiais não são gente? Quem diz que vai valorizar o MST? Quem diz que quer continuar mandando recursos do BNDES para outros países? Não sei se tem algum mineiro aqui, mas em Belo Horizonte não tem metrô. Mas em Caracas, da Venezuela, tem, feito com dinheiro do BNDES. A última fala sobre questões materiais, a Petrobras se endividou entre 2003 e 2015 em 900 bilhões de reais. Isso, essa montanha de dinheiro, daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Parece que a transposição lá para trás era de recurso apenas, e não de água. Um grande aliado meu para resolver essa situação foi o cabra aqui do Rio Grande do Norte, o Rogério Marinho. Ou seja, estamos num país fantástico. Temos tudo para sermos felizes. Temos tudo para sermos primeiro mundo. Tudo para cada vez mais se apresentar para o mundo como um país inigualável. Me permite mais uma questão material. Está saindo da prancheta a construção de torres eólicas no Nordeste. Chama-se eólica offshore, na costa do Nordeste, dentro d'água. As torres que vão gerar energia, o equivalente a 50 vezes Itaipu Binacional. Isso não é promessa, é realidade. Reindustrializar o nosso Nordeste. A água chegando em abundância, os combustíveis caindo. Combustível caindo, vem uma diminuição da inflação, alimentos mais em conta. Como, graças a Deus, tivemos uma super safra de milho aqui no Nordeste, já fez baixar o preço da carne suína, dos ovos, da carne de frango. Passamos um momento difícil? Sim, mas temos que resistir. Quem nunca passou um momento difícil dentro da sua casa? O pastor está com 43 anos de casado, já deve ter passado algum momento difícil. Se ele passou, imagine nós. A mensagem que eu dou a vocês: acredite na sua pátria. Acreditem que o nosso governo nunca ousou falar em fechar igrejas por ocasião da pandemia. Vocês sentiram na pele um gostinho da ditadura entre 2020 e 2021. Vimos mulheres sendo presas em praça pública, jovens sendo presos surfando, comerciantes pobres sendo presos porque estavam vendendo seus produtos pela porta do fundo. Imaginem, já que se fala em comparações, se aquela facada tivesse sido fatal, quem estaria no meu lugar? Qual a política que estaria sendo adotada? Alguns falam que a gente não pode prever o futuro. Sim, a gente pode ter uma noção do futuro. E como vem essa noção? Olhando a vida pregressa daquela pessoa que está ao teu lado. E, em especial, como é o seu coração. Então, nada nós devemos temer, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. De volta
a minha caixinha de ferramentas, que conserta os nossos corações. A todos vocês, jamais eu falaria isso em vão. Pelo nosso Criador. Nós somos a maioria, nós somos do bem. Nós vamos fazer boas escolhas, que seja A ou que seja B, mas de forma estudada e consciente, estudando a vida pregressa dessas pessoas, vendo quem está do seu lado. E assim, nós podemos acreditar que deixaremos lá na frente um país melhor para os nossos filhos e nossos netos. Muito obrigado a todos vocês.